Continuação da história, filhas. E aí eu virei assim pra quem tava na minha frente e eu encostei na porta do passageiro. E aí eu virei e eu falei assim, Breno, abre a porta, abre a porta. E aí o tio dele começou a gritar, ele foi baleado, ele levou um tiro. Aí eu olhei assim pro tio dele assim, e olhei pela janela assim, sabe? E aí vi o cara que tava com, né? E aí olhei pra cara do tio dele, o tio dele transtornado, tipo assim, com a cara de louco, de psico, de não sei explicar, sabe? Uma energia surreal, assim. E aí nisso eu falei, abre aqui a porta, abre aqui a porta. E aí ele mandou o cara que ele tava com a... abrir, levantar o pininho, sabe aquele pininho que abre a janela? Então, ele levantou o pininho. E aí, nisso que eu tava assim, ele levantou o pininho, aí eu fui, segurei só com uma mão, vim com a mão aqui atrás, puxei a porta, fui indo pra frente assim, abri a porta, vim aqui do lado e me coloquei, tipo, a porta aberta aqui e me coloquei na porta e o Breno tava atrás de mim. Aí, gente, juro, sem derramar uma lágrima, sem se tremer, tipo assim, plena, porque eu precisava ter calma naquele momento. E aí eu virei, eu falei assim, Breno, tá me ouvindo? E coloquei a mão bem na perna dele assim, e apertei. Aí ele, sim, eu tô aqui, amor, tô te ouvindo. Aí eu falei assim, Breno, você vai se entregar. Aí o tio dele, não, ele não vai fazer, a gente não vai fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, se você não se entregar, eu vou contra eles e vai todo mundo. E eu olhando pra frente, falando com eles, que tava aqui atrás de mim, só que olhando pra frente, gritando, né? Aí eu falei, ele vai se entregar sim, tio. Ele vai se entregar, senão eu vou... E vai todo mundo rodar. Porque eles vão contra a gente, entendeu? Então ele vai sair de dentro desse carro e ele vai se entregar agora. Você consegue andar, Breno? Aí o Breno falou, tipo, tava falando baixo, né? Aí ele falou assim, acho que eu consigo. Aí eu falei, não, onde que foi? Aí ele falou assim, foi no meu braço, foi no meu braço. Aí eu falei assim, então eu vou te ajudar. Coloca a mão na minha perna. Aí, gente, ele tava assim na cadeira, na cadeira, né, do motorista, sentado assim. Aí ele tava com a mão segurando aqui, aí ele veio, colocou a mão assim na minha coxa pra segurar, encostou a mão assim no banco no volante e fez o impulso pra levantar. E nisso eu aqui, eu tipo em pé, vou mostrar pra vocês. E eu tipo assim, em pé aqui, apontando, né, que eu não vou ficar fazendo isso. E aí eu aqui, aí ele veio, colocou a mão aqui por assim e segurou aqui pra ele poder dar um impulso pra ele conseguir levantar, entendeu? Aí nisso que ele levantou, aí eu virei, eu falei assim, você tá conseguindo andar, né? Você vai conseguir, né, Breno? E tipo assim, gente, eu tava falando, não era que eu tava com raiva, eu tava tentando ser o máximo fria possível. E aí, nisso, eu tava assim, aí você vai conseguir ele, eu vou conseguir, tio, eu vou conseguir. Eu falei, Fumaça, você tá ligado que se você fazer qualquer coisa, vai todo mundo rodar aqui, você não sabe? Aí ele falou assim, eu sei, tio, eu sei, pode salvar a vida do moleque, tio, vai, salva a vida do moleque, sai vocês dois daqui. Deixa que eu resolva essa parada, tio, vai, sai andando, salva a vida do moleque, salva a vida do meu sobrinho. E ele ficava falando isso. Aí eu assim, aí eu falei assim, Breno, no 3, 1, 2, 3. Aí o Breno levantou com tudo, assim, segurando meu corpo, assim, sabe? Tipo, segurando, assim, e levantando do banco do passageiro. Do motorista. Tipo, assim, gente, ó. Eu tava aqui, aí ele foi levantando, segurando em mim aqui, e, tipo, eu tava, tipo, aqui, de lado. Aí ele foi levantando, assim, levantou, aí ele virou a perna pra sair do carro, e segurando em mim, ele foi se apoiando aqui no banco, colocando a mão e levantando assim, sabe? E se apoiando em mim, porque ele não tava conseguindo. E aí, nisso que ele conseguiu levantar, assim, eu peguei e dei o meu ombro pra ele segurar, assim, sabe? E aí, porque ele não tava conseguindo por causa do braço. E aí, eu peguei, tava aqui, aí ele levantou, aí ele encostou, assim, no carro. E aí eu comecei a falar, a gente vai se entregar. E comecei a falar pros policiais que a gente ia se entregar. E aí nisso que ele encostou, na hora que ele encostou assim no carro, eu vi qual lado que era, né? E era esse lado aqui, e eu tava, tipo, aqui do lado dele.
Então ele não ia conseguir fazer assim com esse braço. E aí eu vim aqui na frente dele assim, passei na frente dele segurando e vim desse lado dele. Aí eu peguei, troquei de mão pra segurar e dei o braço pra ele se apoiar. Porque esse braço aqui ele conseguia mexer, esse aqui não, né, óbvio. E aí ele se encostou assim no meu ombro e começou a andar, tipo, mancando assim, sabe? E eu ajudando ele, mas eu segurando aqui, porque eu sabia que enquanto eu estivesse do lado do carro, se eu soltasse, nós ia rodar. E aí eu comecei a ir na direção, e aí todos os policiais, obviamente, já começou a se preparar pra poder atirar na gente. E aí eu peguei, falei assim, você consegue... Aí eu tava aqui, né? Aí eu respirando fundo, tipo... Aí eu falei assim, Breno, você consegue se segurar por 3 segundos que eu vou purar no chão? Aí ele, consigo. Aí eu, 1, 2, 3. Aí nisso que ele tava apoiado aqui em mim, ele tirou o braço, entendeu? Tipo, ele tava com o braço aqui, na verdade. Aí ele tava com o braço aqui, aí ele tirou o braço de mim, eu tava assim. Aí eu fiz assim, ó, com a mão. Aí, tipo, os policiais não estavam entendendo muito bem. Aí eu fui abaixando aos poucos, assim, abaixei. E fui, coloquei no chão. Aí nisso que eu coloquei no chão, os policiais já veio correndo na nossa direção. E a gente tava, tipo, bem próximo deles, sabe? E aí eles já veio correndo na nossa direção. E a gente tava bem próxima deles. E aí eu comecei a chorar muito, falando, salva ele. E aí, nisso que eu tava abaixada, gente, eles... Tipo, eu tava com a cara no chão, assim, com a mão assim, sabe? Abaixada. E aí, nisso, eu virei o rosto, assim, pra ver. E aí, eles estavam já me... né? Em cima de mim, assim, tipo, uns 4, 5. E uns 4, 5 em cima dele, juro. E aí, nisso que eles começou a me algemar, eu comecei a falar, salva ele, por favor, salva ele, salva ele, salva ele. E aí... eu só vi o corpo do Breno, tipo, no colo do... no colo não, mas o policial segurando ele fez. Sabe, tipo, caiu assim, desmaiou. E aí, nisso, aí o policial foi, colocou, falou, levanta. Aí, tipo, me puxou assim, me levantou. E eu fui com a mão assim. Aí, não, essa hora eu já tava assim. Eu já tava assim. Aí eles foram me conduzindo pra me entrar na viatura. Pois é, gente, entrei na viatura. E aí... na hora que eu entrei na viatura, eles me levaram pra viatura que tava na entrada do morro. E aí a viatura já saiu de canto, assim, pela lateral esquerda, assim, sabe? E aí já saiu comigo. E aí eu não... e colocaram ele em outra viatura, que era como se fosse uma ambulância mais policial, sabe? Colocaram ele lá dentro. E aí, provavelmente, levaram ele pro hospital. Naquele momento, era o que eu sabia. E aí, a viatura já saiu comigo dali. E eu fui o caminho todo pensando, tipo assim, cara, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Mas pelo menos eu salvei a vida dele. E aí, eu indo no caminho, tipo, fazendo mal barulho. E eu passando a cena da minha tia presa... do que eu fiz da minha vida. Nossa senhora. E aí eu vou contar pra vocês o que ficou acontecendo lá enquanto eu tava na viatura indo ser presa. O Fumaça continuou com a apontada pra vítima, mas os policiais continuou conversando com ele. Isso durou mais ou menos 1h30. Depois que eu saí, eles tentando convencê-lo de se entregar, e o Fumaça se entregou. Isso eu soube depois, porque quando eu cheguei na delegacia, já me levaram direto pra cela, tiraram foto minha, perguntaram meu nome, minha data de nascimento, enfim. E aí tiraram foto minha, me levaram direto pra cela e falaram que daqui a pouco o delegado ia me chamar pra poder conversar comigo. E aí eu perguntei se eles podiam me dar água, eles falaram que não. Um policial ainda riu da minha cara e falou assim, você quer água? Aí eu, sim, eu tô com sede. Aí ele deu risada. E aí eu fiquei lá uns 40 minutos, sem saber de nada. E aí a Aline viu, né, gente, eu sendo presa. E aí o delegado me chamou pra poder conversar comigo e começou a me interrogar.
começou a perguntar de onde eu conhecia